noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, o tema da nossa cantata é Por Amor a Nós. Então, eu vou primeiro chamar a nossa irmã Jamile para ela estar fazendo uma oração para a gente em prol da nossa comunidade, em prol da família, das famílias da nossa igreja. Pedir para a nossa irmã Jamile estar fazendo uma oração também em prol da nossa cantata, para que Deus esteja abençoando a nossa igreja no próximo domingo, no dia 28 também para a nossa assembleia. Oremos. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Pai, porque temos essa oportunidade, Pai, de te buscar em união, comunhão. Senhor, muito obrigada pela tua igreja que se reúne. Obrigada, Senhor, porque a tua graça que nos atrai. É a gratidão que temos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, tudo que o Senhor tem feito, Senhor, as bênçãos que são constantes, que são recorrentes nas nossas vidas, nas nossas casas. A gente estamos chegando ao Natal, minha irmã que o Senhor falou. Nós estamos aqui reconhecendo que foi por amor a nós. Foi por amor a nós o plano da cantata e possamos, meu Pai, aproveitar essa oportunidade que vai ter essa cantata para nós reconhecermos, Jesus, que tudo que o Senhor tem feito por nós foi por amor. Foi por amor e que nós possamos ter um coração sempre grato, em cada situação, em cada decisão que tomarmos, em cada atitude, ó Deus, ação, reação, em cada momento da nossa vida, que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor morreu por amor a nós. O Senhor deu sua vida preciosa, sendo perfeito. Morreu para alguém perfeito, por amor a nós. Não porque nós somos melhores, porque somos especiais, nada disso. Nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, mas a tua graça nos limpa, nos redime, nos purifica de todo pecado, o teu sangue nos purifica de todo pecado, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que dependemos do Senhor, porque nós reconhecemos o teu sacrifício na cruz. Nós clamamos nesse momento por esse bairro, por essa comunidade, nós entendemos que não foi a toda essa igreja foi plantada neste lugar, não foi algo meramente humano, não foi algo carnal, mas foi um plano divino, foi um propósito espiritual, algo muito maior do que aquilo que nós vemos com os nossos olhos materiais, carnais. Senhor, nós entendemos que o Senhor tem algo a realizar neste lugar. E não é à toa que essa igreja está aqui, que nós estamos aqui. Então, Senhor, a gente está despertando a tua igreja para a tua obra, para anunciar, para o teu propósito neste lugar. A tua palavra diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A gente está despertando, Senhor, aqueles que estão adormecidos na fé, enfermos espiritualmente, aqueles que estão esfriando, Senhor, nem está despertando, nem está, Senhor, tirando a vida dos olhos, nem está, ó Pai, nos usando para alcançar esses, ó Deus, para chegar até esses, em oração, com atitudes, com gestos de amor, Pai querido, e que, a começar em nós, possamos, Pai, cultivar o nosso devocional, nossa busca pela tua presença, e que isso seja algo que cada vez se aprofunde mais e que se repercute na tua igreja. Que repercutir, Senhor, nos frutos da tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa cada família, que faz parte desta igreja, fortalece, guarda o limite de todo o mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vocês sabem que eu não tenho muito jeito para estar aqui na frente, mas a irmã Mônica me deu esse desafio, eu aceitei, estou um pouquinho nervosa, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, como o tema da nossa cantata é Por Amor a Nós, eu comecei a refletir sobre o tema. E aí eu comecei a pesquisar. Eu quero falar sobre isso. E eu pesquisei e eu descobri que na Bíblia nós temos 52 versículos que falam sobre o amor de Deus por nós. E
dentre esses versículos tem João 3, 16 e 17, que todos nós conhecemos, né? Que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gente, é um amor muito grande. Você dá o seu único filho em prol de uma nação inteira que não faz nada por você, em prol de uma nação que só fala mal de você, em prol de uma nação que, na época, né, adorava outros deuses, e ainda assim você dá o seu único filho. É muito amor pela gente, é muito amor, e é um amor imensurável. Então eu fiquei imaginando, meu Deus, até onde nós merecemos esse amor, né? Não merecemos nada. Nada que nós fizermos somos merecedores. Então, é o que eu tenho para falar para os irmãos e para nós refletirmos sempre. Que amor é esse? Tão grande que Deus tem por nós. Vamos ter um pouquinho desse amor ao próximo, vamos fazer um pouquinho desse amor ao próximo, vamos nos doar um pouquinho mais ao próximo. Às vezes, na rua, um bom dia que a gente dá, já é um amor que a gente está passando ao próximo. Às vezes a pessoa não quer nada, só da gente passar e dar um bom dia, a gente já está nos doando. Às vezes é o que precisa, às vezes é um morador de rua que a gente passa e desdenha. A gente olha, está fedendo. Não, é uma pessoa, é um ser humano que precisa do amor, que precisa de um bom dia, às vezes precisa de um abraço, e a gente não faz. E olha o que Deus faz por nós. Que amor é esse? E a gente pede sempre a Deus o quê? Senhor, faça que eu seja semelhante a Ti. E as nossas atitudes? Às vezes não é semelhante a Deus. A maioria das vezes não é. Eu tiro por mim. Muitas das vezes não é. Muitas das vezes eu passo sim na rua e na correria do dia a dia não olho, não dou um bom dia. Ou a pessoa me pede alguma coisa e eu nem escuto porque eu estou correndo. E acredito que a maioria aqui também, pela correria do dia a dia. Então vamos refletir, vamos tentar um pouco mais. É o que eu tenho para falar para os irmãos nessa noite. Então, agora eu vou chamar a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Deixe que puderem estar de pé, alguém para se levantando, para estarmos adorando o nosso Deus, o nosso Espírito. Preciso de Ti. Vamos fazer dessa canção uma oração, porque essa canção, esse cântico é uma oração. É preciso de Ti. Então, que nesse momento nós possamos rasgar o nosso coração, fazer dessa letra, dessa canção, uma oração ao Senhor, reconhecendo que nós precisamos dele para viver esse amor, foi falado agora com a nossa irmã, para vermos o amor dele, para sermos parecidos com ele, para que ele possa nos constranger cada vez mais, para que nós possamos nos fazer parecidos com ele e demonstrar gratidão a ele por esse amor. Preciso de Ti.
pregador da noite e o nosso pastor está orando pelo pregador da noite. Graças a Deus, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Antônio, pastor lá da Cibaja, e por ter aceitado o desafio, o convite de estar conosco aqui nessa noite. É uma grande honra, um grande prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Alguns irmãos e pastores lá da Cibaja já passaram por aqui. O pastor Farias, o pastor Leandro, o pastor Charles, está faltando o senhor e o pastor Zé Cláudio também. Em breve, se Deus permitir, o pastor Zé Cláudio vai estar também aqui conosco dos nossos cultos. Mas vamos orar e agradecer a Deus pela palavra que o Senhor já colocou no coração do nosso pastor Antônio. Pai de amor, Pai Santo, obrigado, Deus, por essa noite, por esse culto. Ó Deus, pela tua preciosa palavra. O Senhor é exaltado na nossa vida, o Senhor é exaltado nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu favor, pela tua graça. Usa o teu filho nesta noite, ó Pai, como o Senhor tem sempre usado. Nós assim te oramos, ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Amém. Saúde da amada igreja do nosso Senhor Jesus, amém? Como o pastor Bruno falou, meu nome é Antônio Batista. Batista 2 vezes. Quando eu nasci, minha mãe botou sobrenome, Antônio Batista, e agora pela denominação Batista também, Batista 2 vezes, né? Bem Batistão mesmo. Dado um abraço do nosso pastor José Cláudio, e a nossa amada igreja para todos os irmãos, né? Que Deus possa estar abençoando. Sou pastor ali auxiliar, fomos consagrados agora em abril, passamos pelo concílio dia 29 de março, e dia 5 de abril fomos consagrados a pastor. Eu, o pastor Leandro e o pastor Charles, nós três fomos consagrados esse ano, dia 5 de abril. E estou aqui para aceitar esse desafio, né, do pastor Bruno, né, para estar aqui pregando com os irmãos. E eu estou vendo, pouco tempo estudando, né, e estou vivendo um tempo aí muito difícil, né, um tempo que muitos mundos estão destruídos, muitos altares, né, altares da vida das pessoas, mundo da fé, muitas pessoas estão desanimadas na fé, desanimadas na igreja. Tem muita desobediência ao Senhor também, e da comunhão junto com a igreja, de esperança. Muitos já estão sem esperança, né, de viver. E o que fazer? Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 a 11. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 11. A minha versão é Nova Almeida atualizada, tá, João? Minha Nova Almeida atualizada, tá? A minha versão. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Neemias 1, Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quireu, no 20º ano, quando estava na Cinderela de Suzã, veio Ananias, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao auxílio e ao respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruína e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por um dia.
Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, e guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, tenho procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiel, eu espalharei entre os povos. Mas, se vocês converterem a mim e guardarem o meu mandamento, eu os cumprirei. E então, ainda que o seu desterrado esteja no lugar mais distante da terra, de lá eu trarei para um lugar que escolhi para habitar o meu nome. Este ainda são teus servos, o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agrada de temer o teu nome. Faça com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que foi lida. Agora fala nos nossos corações através da tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade de estar falando a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Continue abençoando essa mais igreja, continue abençoando a vida do pastor, a pastor Bruno, sua família e toda a nova igreja. É isso que pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para entender o tempo dessa mensagem, é os desafios para a reconstrução dos muros. O livro de Neemias, ele foi escrito pós-exílio, no ano de 445 a.C., e ele divide em duas partes. O primeiro capítulo lida com a reconstrução de Jerusalém. O segundo, de 8 a 13, lida com a restauração de Israel com a comunidade adoradora de Deus. Para nós entendermos o contexto, o reino de Judá, ele estava em desobediência. E o Senhor entregou Jerusalém na mão dos caldeus. Nós vamos ver lá em Jeremias 32, 28, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei essa cidade na mão dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele tomará. Então, meus irmãos, ali, nesse contexto, foram 3 ataques que Jerusalém sofreu. O primeiro ataque aconteceu no ano de 606 a.C. Eles não tomaram a cidade. Levou os nobres, assim como levou Daniel e seus amigos, para a Babilônia. E a segunda foi em 596 a.C. Eles também não conseguiram tomar a cidade. A terceira, no ano de 586 a.C., aí o rei Nabucodonosor, ele entra na cidade, ele destrói o templo de Salomão e leva o restante do povo para o cativo, deixando a cidade totalmente destruída e ruinada. O profeta Jeremias, ele profetizou antes do ataque da Babilônia, durante o cativeiro duraria 70 anos. E também profetizou, depois de 70 anos, sobre o fim do exílio. Em Jeremias 25, 11, 12, diz assim a palavra do Senhor: toda esta virá a ser uma ruína, objeto de horror, e esta nação receberão o rei da Babilônia durante 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, e quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação. A terra me escondeu por causa da sua iniquidade, diz o Senhor.
farei deles ruínas perpétuas. Você vê que Deus, ele entrega a Jerusalém para a Babilônia, depois ele vai mudar, endurece o coração da Babilônia e volta todo mundo para Jerusalém, castiga a Babilônia. E daí no castigo, você vê, ele castigou primeiro o veio da Nabucodonosor. Lá em Daniel 4, 32, versículo 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor: você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passará 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do mundo, nos dá a quem Ele quer. Versículo 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que desceram os cabelos como pena de águia e suas unhas como garras das aves. O Senhor fez com que a Babilônia atacasse Jerusalém. Agora endurece o coração de Nabucodonosor, faz dele que é, para ele saber que ele é Deus, é ele que comanda tudo. Nos versículos desse mesmo capítulo, versículo 34 a 37, nós vamos ver a restauração do rei Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendizei o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Aqui nós vemos, demonstra que a soberania de Deus sobre o homem. Você vê que ele tinha o coração duro, ali Deus fez tudo por ele, ali ele reconheceu, ele foi humilde a reconhecer a soberania de Deus. Lá em Mateus 23, 12, nós vamos ver assim, a palavra nos dizendo: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você vê que ele foi exaltado, ele se humilhou diante do Senhor e reconheceu que o Senhor ele era altíssimo, né? Ele tinha o domínio, era todo sobre ele. Então, quando a gente reconhece que o Senhor é tudo na nossa vida, como nossa vida melhor. Eu, no passado, eu só tenho pouco tempo de convertido, tenho 16 anos só de evangelho, a minha esposa é há mais tempo, né? Então eu vivia no mundão aí, vivi em bar, de madrugada em bar, tudo, saí do trabalho, vim para casa e ia para bar. Depois, quando eu conheci ao nosso Senhor Jesus Cristo, minha vida mudou totalmente. Eu era muito tímido, se fosse outra época, eu não estava aqui falando. Mas Deus transformou. Quando eu o quê? Eu reconheci que o Senhor era o rei, o Senhor era o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O seu sucessor, ele foi o seu filho Belsazar, ele não seguiu os passos do pai. No capítulo 5 de Daniel, narra a sua história. Ele Belsazar deu uma festa ali para 1000 pessoas, 1000 nobres do reino. Durante esse banquete, ele manda apanhar os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor apanhou lá no templo de Salomão, que era tudo era consagrado para o Senhor. Então ele põe aquilo dali para botar para a festa. Então era nesse templo de Jerusalém. Enquanto ali a festa corria, aquela festa para o freio, né? Corria, foi interrompida pelo divino, o sinal divino. Olha que está em Daniel 5,5. No instante apareceram os dedos de uma mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real. No seu lugar iluminado pelo candelabro, o rei via os dedos que estavam escrevendo. O rei ficou assustado. Aquela festa parou o som, parou ali a música, todo mundo ficou assustado. Aqueles dedos ali escrevendo. Quando você está aqui, aparece um dedinho ali escrevendo na parede.
Ele ficou tirado ali naquele negócio, e logo chamou os sábios, chamou os encantadores para interpretar o que estava escrito ali, mas ninguém conseguiu decifrar. Aí a rainha mãe, do tempo de Nabucodonosor, lembrou do profeta Daniel, e o rei foi e mandou chamar Daniel, que foi levado à sua presença, e Daniel decifrou ali o que estava escrito. A partir do versículo 28, diz assim: o que estava escrito era isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os seus dias do seu reinado, e o rei se pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, meus irmãos, o rei foi morto pelo exército da Pérsia. E os persas assumiram a Babilônia. Ali no provérbio 21 diz assim: como corrente de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este limite para onde quiser. O rei daquele tempo, tudo era estava na mão do Senhor. Se ele caminhasse errado, acontecia alguma coisa, Deus cuidava dele. Então, como diz a palavra do Senhor, assim o coração do rei na mão do Senhor, e dirige para onde ele quiser. E o poder ficou com o exército persa, e eles tinham uma política totalmente diferente dos babilônicos. Eles eram assim, eles chegavam aqui no bairro do Coelho, eles tomavam esse bairro aqui, mas ele não deixava os cativos. Por exemplo, se tivesse cativo aqui e fosse lá de Niterói ou do Rio, eles mandavam para a cidade deles, eles não ficavam. Então, isso era tudo projeto de Deus. Lá em Isaías 45, diz assim: assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, aqui tomou pela mão direita para submeter nações diante dele, para desarmar os reis e abrir diante deles os portões que não se fecharão. Você vê, tudo era obra do Senhor que estava fazendo ali com os espécies. Jerusalém, como nós vemos, eles foram invadidos 3 vezes. Só que também aconteceu 3 vezes a restauração de Jerusalém. O primeiro retorno, quando o rei lá deixou ele sair, foi liderado pelo Zorobabel e Jesua, que se chama de Josué. Foi no ano de 537 a.C. Eles foram reconstruir o templo do Senhor, mas tiveram um problema. O pessoal do povo de Samaria, o antigo reino do norte. Ali o pessoal de Samaria, eles se ofereceram para trabalhar, mas só que Zorobabel, eles viram que eles estavam de mau fé. Eles queriam se meter no povo para não deixar o muro construído. E para eles, aqui dali, se o muro fosse construído, eles iam perder muitas coisas, que eles iam pagar imposto ali, para a pessoa que passar, esse negócio todo. Então eles se meteram, mas só que Zorobabel ele viu essa situação. Então ele não deixou eles trabalhar. Então eles começaram a espetar o pessoal ali, falar mal de Zorobabel, estavam falando coisas, e desanimando, mas eles viram que o povo estava junto com Zorobabel para construir a muralha, o portão. Então eles resolveram fazer o quê? Eles vão e escrevem uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo: ó rei, o povo que saíram e vieram de Jerusalém, eles estão reconstruindo a cidade, rebelde e má. Eles não pagarão impostos e pedágio e vão causar prejuízo. E o rei deu uma ordem para a reconstrução parar. Então o rei mandou a construção parar. Aí nós vamos lá para o segundo retorno. O segundo retorno foi com Esdras, e foi reconstruir a lei. Ele era o mestre sacerdote, e Esdras saiu de Babilônia, mais ou menos no ano de 458 a.C. Está lá em Esdras 7, de 8 a 10. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no 7º ano
deste rei, e partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. E o primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão poderosa de Deus estava sobre ele, porque esta expôs no coração o propósito de buscar ele, o Senhor, cumprindo ensinar a Israel os seus estatutos e seus juízos. O povo ali de Jerusalém, pelo cativo que eles foram na Babilônia, então eles estavam uma lei totalmente diferente, né? E era se misturar junto com aquele povo, e eles ficaram atordoados com a lei. Então, Esdras ia lhe falar. Quando Esdras ele estava orando, confessando seus pecados, então o povo se reuniu em volta dele, e ali ele confessava os seus pecados. Está na Esdras 10, 1 a 4. Os irmãos quiserem depois olhar. O terceiro retorno, aí já foi com Neemias, no ano de 445 a 444 a.C. Ele nasceu no cativeiro, né, e não conhecia Jerusalém. Vemos que Deus levanta pessoas que não tem nada a ver com a situação. Você vê que Neemias nem tinha nascido lá, nem sabia daquela situação. Você vê que Deus vai lá e chama ele. Mas crendo Deus que nos dá a oportunidade para reconstruir. E o primeiro tópico que eu quero pensar nesse texto é o primeiro desafio para reconstruirmos. Precisamos conhecer a realidade do problema. Versículo de 1 a 3, que diz a palavra de Neemias, filho de Ananias, no meio de Judeu, no 20º ano, quando estava no Siderado de Judá. Veio Ananias e meus irmãos, com alguns homens de Judá, então lhe perguntei a respeito do judeu escaparem sobre o exílio, a respeito de Jerusalém. E ele me respondeu: o restante que sobreviveram ao exílio se encontra lá na província. Então, em grande miséria e humilhação, e a muralha de Jerusalém continua em ruína, e seus portões destruídos em fogo. Neemias, meu irmão, o nome dele significa Deus consola. Ele era copeiro do rei Arteste, vemos no versículo 11. Na antiga corte real, o copeiro era mais importante que o serviçal. Por quê? Ele era o cargo de confiança do rei, de confiança e responsabilidade que o rei tinha dele. Ele provava as bebidas e as comidas do rei, mas tinha que provar na frente dele. Não era ele lá na porta, provar a comida lá que fizeram e depois mandar para o rei, não, tinha que provar na frente dele. Se ele estivesse veneno, ele ia morrer o copeiro, ele sabia que estava envenenado. Então, naquela época havia muitas conspirações contra o palácio, contra o rei. Então, muitas vezes, eles iam mandar botar veneno na comida e mandar o rei. Por isso que tem um copeiro. E o copeiro tinha que ser de confiança, né? O rei não podia fazer nada com o copeiro. Tinha que levar ele ali como se fala hoje em dia, na maciola, né? Como os antigos falam. Então, o rei não podia fazer nada com ele. A vida do rei estava na mão do copeiro. E a cidade de Suzã é uma das capitais do Império Persa. Ela servia como residência de inverno para os monarcas. Antes de ser capital da Pérsia, Suzã havia sido capital do reino de Elão. Além de Neemias, essa cidade de Suzã era um cenário do livro de Esther, do profeta Daniel, teve uma visão, Daniel 8:2. Quando tive a visão, parecia que estava no cemitério de Suzã, que fica na província de Elão. Ananias, aparentemente, era um irmão de Neemias. Lá no capítulo 7 de Neemias 2, ele fala assim: eu nomeei Ananias meu irmão. Ananias ele foi para Jerusalém no segundo retorno com Esdras, no ano de 485. Meus irmãos, para reconstruir, temos que conhecer o problema. Para fazer o que Neemias fez, perguntar. Muitas vezes a gente não pergunta, a gente fala com o irmão da bom dia, da paz do Senhor, mas a gente não pergunta como está o irmão. Não ficamos. Tem muitas vezes pessoas perguntamos ao irmão como está. Ah, meu irmão, estou passando por isso, minha casa está em roteiro, meu telhado está em roteiro.
que muitas vezes a gente fala, que Deus te abençoe, Deus vai te ajudar a recuperar. Não, temos que voltar, perguntar ao Senhor o que nós vamos fazer, como Neemias fez, Neemias se ajoelhou ao Senhor. Então, meus irmãos, não podemos passar como está. Ele, pode ver que os irmãos dele responderam: olha, estou passando por uma miséria, sofrendo humilhação, os muros foram derrubados, os babilônios deixaram rastro de fome lá do povo, para reconstruir algo, tem que perguntar, conhecer a situação da pessoa, como a pessoa está passando, e Neemias teve esse conhecimento do Senhor. Neemias, ele reconheceu o que tinha que fazer. Neemias, meu irmão, ele não foi, ele quando soube dessas coisas, Neemias, ele foi pedir ajuda ao rei, ele foi pedir ajuda ao político. Não, meu irmão, ele foi se colocar diante do Senhor, foi ajoelhar, foi orar e jejuar. As muralhas eram uma segurança da cidade. Se as muralhas tivessem caído, ela ia ter invasão. Bom, hoje em dia, se a gente não tiver um muro, as pessoas invadem nossas casas. Temos que ter muro. Hoje em dia tem que ter até muro mais alto. Né? Eu me lembro quando era adolescente pequeno, quando eu entendia como gente, o muro era cerca, né? E até de uns pedaços de pau de madeira de folhas que dava era cercado, né? A gente nem precisava ir lá, porque pedia um vizinho lá, não faltava café, me dá um pouco de café aí. Não era assim, hoje em dia não, os muros separam, né? Nós nos vizinhos. E ali também, em cima desse muro, tinha as torres, né? Onde vinham os exércitos, né? Tocavam também. As portas queimadas naquela época, os juízes naquela época lá, eles resolviam a situação, julgavam a situação tudo nas portas da cidade. Então, as portas destruídas não tinha como resolver nada na situação ali. Então ficava a moda quente. Neemias, quando soube da situação, ele foi correndo, ele foi adorar o Senhor. Tudo, se ele fosse pedir um rei, com certeza o rei ia ajudar ele. Mas ele foi procurar o dono do olho e da cara, que é o nosso Deus. É ele que resolve tudo. O segundo desafio, para reconstruirmos, irmão, precisamos orar sem cessar e jejuar. Versículo 4 me chama muita atenção. O mês de Quireu, ali no versículo 1, né, é o mês entre novembro e dezembro. Nós vamos lá para o capítulo 2 e 1, quando diz o mês de Nissan. O mês de Nissan era de março a abril. Foi quando Neemias foi falar com o rei. Você vê, Neemias passou 4 meses orando ao Senhor, até que ele foi na presença do rei. Você vê, Neemias, ele orou esse tempo todo 120 dias. Tem vezes, meus irmãos, que a gente não fica 120 minutos orando. E passamos nem 5 minutos orando. Então, para a gente conseguir, temos que orar. Eu tenho uma frase que me chama muita atenção, da Rainha Elizabeth, que ela um dia falou: prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Ela sabe que o homem, ela sabia que um homem de oração, uma mulher de oração, é mais forte que um exército armado até os dentes. Um homem de oração, uma mulher de oração, uma bênção. Em Mateus 26, a partir do 33, falando de oração, ali quando, no capítulo 26 de Mateus, onde é do Getsemane, onde Jesus se afasta para orar e deixa Pedro, João e Tiago orando, e fala: vocês ficam vigiando e orando, só que eu vou lá orar. Quando ele voltou, o que os irmãos estavam fazendo? Dormindo. Foi a segunda vez, voltou, continuou dormindo. A terceira vez, voltou e dormindo. Você vê lá no capítulo de Mateus também, 17, olha a diferença. Lá em Mateus 17,
narra, ele está em outro monte, e aí aconteceu a transfiguração de Jesus, onde a glória e a beleza. Você vê aonde está a glória e a beleza, ele não dormiu, né? Ele falou, Pedro até falou, que eu faço uma tenda para o Senhor, Moisés e Elias. Você vê, na hora do sufoco, na hora do aperto de Jesus, no sangue, na luta, aí nós também acontece isso, de nós orarmos, nós vamos dormir, nós vamos ver televisão, mas quando é bênção, a gente vamos estar lá. Chama o Senhor Jesus é lindo, o Senhor é isso, mas como estamos num aperto, esquecemos de orar. A gente só lembra das coisas boas, não lembra das coisas ruins para orar. Nós não queremos sair quando as coisas estão às mil maravilhas. Não deixamos ser excelente emprego, não deixamos ser excelente salário para servir o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Nessa hora o Senhor é mil maravilha. Mas quando o Senhor te chama, vamos orar. Minha alma está profundamente triste, eu vou morrer. Aí nós vamos dormir, nós vamos fugir. Não, se não é comigo, não sei orar direito, é muita desculpa. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele na prisão, ele ficou reclamando, ele ficou na prisão dormindo, ficou tentando fazer acordo ali com os carcereiros para sair. Não, ele ficou na prisão escrevendo cartas para a igreja, preocupado com os irmãos dele. As igrejas que ele atua ali estavam preocupadas como estavam as igrejas. Amada igreja, para reconstruir, nós precisamos orar sem cessar e jejuar. Neemias 6, lembra, Neemias ora sem cessar de dia e noite. Para reconstruirmos nosso altar, precisamos reconhecer o pecado do nosso povo, fazer confissão dos pecados dos filhos de Israel, o que temos cometido contra eu e a casa do meu pai pecamos. Tem relato do estudo que está fazendo, e vi sobre isso, segundo o pastor Fernando Dias Lopes, quando você faz alguma coisa boa, por exemplo, eu e Joaquim doamos uma cesta básica para fulano. Irmão, você nunca coloca na frente você na frente. Por exemplo, eu e o Antônio e Joaquim fizemos uma cesta básica. Não, você tem que falar Joaquim e eu doamos uma cesta básica. Mas quando se trata de erro, eu sei que Joaquim está errado, você tem que botar o seu nome do erro para depois botar Joaquim. Eu errei, como Neemias fez. Eu e minha casa erramos. Ele não falou eu, a casa do meu pai e eu erramos, não. Ele botou ele na frente. Quando é uma bênção, você tem que botar, você é a segunda pessoa, não a primeira. Terceiro, o desafio para reconstruirmos, precisamos renunciar. Nesse tempo era copeiro, a vida toda, os servos, é uma vida de renúncia. Esther, ela renunciou sua segurança para interceder pelo povo. Os judeus estavam ali sendo ameaçados de morte, então ela foi ali ao meio para reconstruir, tendo renunciado à unidade, o nosso conforto. Em Lucas 29, 23 diz assim: Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Naamã renunciou a sua verdade para ser curado. Você viu que ele queria ir para um rio melhor do que aquele. Tudo vaidade. Ele disse que ele via assunto. Tudo vaidade, mas ele perdoou a vaidade dele. Na junta de missões nacionais, tem um casal, eles são dentistas lá no Ribeirinho, eles trabalham no barco missionário. Meus irmãos, eles eram um dentista próprio em São Paulo. Eles tinham um consultório maravilhoso, ar-condicionado, tudo do melhor. Eles eram uns dentistas, assim, muito populares em São Paulo. Meus irmãos, pela obra missionária, ele deixou aquele conforto e foi
para o barco missionário. Porque a obra missionária, Jesus chamou eles para fazer a obra. E eles guardaram aquele conforto. Muitas vezes a gente não deixamos nosso conforto para estar na igreja, para estar no comunhão com os irmãos. Só porque dá uma chuvinha, nós queremos ficar em casa. Tem vezes que está no time, lá no nosso time, uma novela, um filme, uma série, e estão vendo, não, ele vai, hoje é o final da série, eu não vou para a igreja, não, vou ficar em casa. Mas não, nós temos que fazer a obra do Senhor. O Senhor, essa obra está grande. Neemias, ele renunciou ao conforto do palácio. Ele tinha tudo, ele exportava tudo. A comida que o rei comia, ele também comia. Então ele deixou tudo. Devemos renunciar ao nosso conforto para levar a palavra do Senhor. E Filipenses 2, 4, 7 nos diz a palavra: não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também dos outros, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar do Cristo Jesus, e existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Você vê, Deus, Jesus, ele podia servir fazer tudo, mas ele não, ele preferiu ser o ser humano que era, 100% homem e 100% Deus. Você vê, Jesus teve Deus todo o tempo. Você vê que ele chegava com uma pessoa, ele sabia que a pessoa precisava ser curada pela visão, mas ele antes perguntava a pessoa o que a pessoa queria. A humildade. Naquele ponto, eu fui maravilhado com o texto da Samaritana. Ele podia chegar e falar: eu sou Jesus, mas ele não, ele conversa com a Samaritana, está conversando até ela chegar e confessar, falar que ela tinha pecado. Senhor Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Para a reconstrução do muro, essas considerações afinais, para a reconstrução do muro, precisamos conhecer os problemas. Antes de resolver os problemas, ter encontro com Deus e também superar as barreiras que te impedem de orar, as barreiras do medo, as barreiras da segurança, as barreiras do conforto. Tudo isso é superado quando nós dobramos o nosso joelho diante do Senhor e oramos em Jesus. Que Deus a todos abençoe. Obrigado pela oportunidade aí. Que Deus a todos abençoe. Tenha aí uma noite abençoada como o Senhor Jesus. Sempre continuo em oração pela essa igreja, pela essa igreja, pela vida do pastor também, né? Isso é uma comunidade aí, sabendo que é. Mas Deus está no controle, né? Deus está no controle disso aqui. Deus a todos abençoe. Obrigado, pastor Antônio, por essa mensagem tão profunda, né? Com tantas informações do Antigo Testamento, do período do exílio, como a aula também. E uma coisa que o pastor Antônio falou que me chamou a atenção: para reconstruir, nós precisamos nos informar do problema, das barreiras que nós vamos enfrentar, dos desafios. E é isso que nós estamos fazendo aqui na igreja. Estamos nos conhecendo, estamos nos informando sobre os dons e talentos, estamos nos informando sobre as questões que a gente precisa vencer, os desafios, as limitações, os problemas que surgem, e devagarzinho a gente está reconstruindo. E o ano de 2026, tenho certeza que será um ano de grande reconstrução. Então, pastor, obrigado por essa palavra. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus e encerrando o culto nessa noite. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua preciosa palavra. Senhor, levando, ó Deus, pessoas para nos ajudar nessa reconstrução. Pessoas, ó Deus, que assim como a Taxete, ó Deus, foi favorável, ó Deus, ajudou, ó Deus, Neemias, ó Pai, para fazer o que precisava ser feito. Ajuda-nos, ó Pai, a nos desvencilhar dos adversários, ó Pai, dos embaraços, ó Deus, das pessoas que o inimigo muitas vezes envia para atrapalhar. Mas, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que a Tua boa mão, os Teus olhos estão sobre esta igreja para reconstruir, para edificar, para que possamos avançar e para que possamos ser uma igreja cada vez mais forte.
Por isso, Deus, nós te agradecemos. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Obrigado, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E como o pastor Antônio finalizou a mensagem dizendo que nós precisamos jejuar e orar. E é o que nós temos proposto aqui, nesse finalzinho agora de dezembro, com a eleição dos ministérios, que vai ser no sábado, domingo agora, a eleição dos ministérios, domingo que vem, a eleição da diretoria, levar o nome dos ministérios para a aprovação da igreja. Então a gente está num período aí realmente de oração e jejum. Então vamos continuar firmes nesse propósito até o dia 28 de dezembro, quando nós teremos todos os nomes de cada ministério da igreja. Amém? E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Coração silencioso para descansar.